A palavra é Jesus Cristo. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, vigário na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, do clero diocesano da Diocese de Bragança do Pará, e alegro-me muito ao compartilhar com você a graça de ouvir como discípulo a palavra de Deus neste quinto domingo do tempo pascal. Feliz domingo para si e para os seus. Acompanhemos então a liturgia da palavra deste quinto domingo da Páscoa, que é iniciada com a oração da coleta, que reúne e apresenta por meio do presidente da celebração as nossas intenções ao Senhor, dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, realizai sempre em nós o mistério da Páscoa, e aos que vos dignastes renovar pelo santo batismo, concedei, com o auxílio de vossa proteção, dar muitos frutos e chegar às alegrias da vida eterna. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Na primeira leitura deste domingo encontraremos o texto do livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 9, versículos 26 a 31. O salmo responsorial será o Salmo 21, com o refrão: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia, intercalado entre as 3 estrofes propostas no texto deste domingo. Na segunda leitura, encontraremos o texto da primeira carta de São João, no capítulo 3, versículos de 18 a 24. A quarta e culminante parte da liturgia da palavra deste quinto domingo da Páscoa está no Evangelho de João, capítulo 15, versículos de 1 a 8. Estamos nos aproximando, sempre mais, já do fim do tempo pascal. Com mais 2 semanas, já nos preparamos para a festa solene de Pentecostes. E o Senhor vai nos conduzindo pelo seu Espírito, ouvindo a palavra que é Jesus Cristo, para dele darmos testemunho com o fruto que a sua graça produz em nossa vida. Ele é a videira verdadeira. Ele é a árvore. Unidos a ele, nós daremos muitos frutos. Os frutos que o Senhor espera, frutos de bondade, alegria, paz, capacidade de doar-se, de viver para os outros, como Jesus o fez. Nossos olhos estão fixos nele e queremos aprender dele a sermos humanos, para que a nossa humanidade traduza o mistério da encarnação da Palavra de Deus na pessoa do seu Filho, que, unidos a ele, se revela ele mesmo em nós. Vamos ouvir então a primeira leitura da Santa Missa deste quinto domingo da Páscoa. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Saulo chegou a Jerusalém e procurava juntar-se aos discípulos, mas todos tinham medo dele, pois não acreditavam que ele fosse discípulo. Então Barnabé tomou Saulo consigo, levou-o aos apóstolos e contou-lhes como Saulo tinha visto o Senhor no caminho, como o Senhor lhe havia falado e como Saulo havia pregado em nome de Jesus publicamente na cidade de Damasco. Daí em diante, Saulo permaneceu com eles em Jerusalém e pregava com firmeza em nome do Senhor. Falava também e discutia com os judeus de língua grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando ficaram sabendo disso, os irmãos levaram Saulo para Cesareia e daí o mandaram para Tarso. A igreja, porém, vivia em paz em toda a Judeia, Galileia e Samaria. Ela consolidava-se e progredia no temor do Senhor e crescia em número com a ajuda do Espírito Santo. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Estamos no capítulo 9 dos Atos dos Apóstolos e o autor do texto, São Lucas, nos oferece informações sobre Saulo, que era de Tarso, na Cilícia, no norte, atual Turquia, que teve um encontro com Jesus a caminho de Damasco, da Síria, para trazer de lá presos os seguidores do caminho. Inundado de luz, Saulo cai e fica como que cego numa sepultura de 3 dias, até que é batizado por Ananias, membro da comunidade local, e daí em diante muda de vida. Ele viu uma grande luz e ouviu a voz do Senhor que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele não tinha consciência disso. Para ele, os perseguidos eram os membros do caminho, seguidores de um tal caminho, que era o primeiro nome que os cristãos receberam. Mas estes seguidores seguiam o caminho que é Jesus. E, portanto, Jesus assumiu a personalidade daqueles que Saulo perseguia para matar. E disse para eles: Tu me persegues. E então, a partir dali, com a graça que Saulo recebeu do Senhor, que o escolhera para uma missão muito grande, que nos é conhecida em todo o Novo Testamento e pelo epistolário paulino, e a grandeza que este apóstolo do Senhor é para a história da nossa igreja, a vida de Saulo então vai mudar para sempre. Porém, é levado a Jerusalém, mas mesmo tentando juntar-se aos discípulos do Senhor, paira sobre ele uma grande suspeição. Não acreditam que ele fosse discípulo de Jesus, quem sabe um infiltrado, um falso. Quem é Saulo atualmente? Nós sabíamos que ele era um perseguidor e agora se junta aos perseguidos. Que mudança tão radical é esta? A suspeita era grande. Ora, Barnabé, então, junta Saulo aos discípulos. O acredita perante a comunidade. Nós precisamos de um padrinho, de um introdutor, de alguém que facilite, que seja como um ramo que nos liga à árvore da nossa comunidade, para que aí a vida da gente frutifique. Nossas comunidades às vezes padecem de ausência destes ramos, destas ligações, destes ligadores, de forma que, sem mediação, muitos ficam de fora, ou ainda pela suspeição, excluídos das nossas comunidades. Ocorre que tudo pode acontecer para melhor. É preciso que acreditemos uns nos outros e acreditemos nos pequenos e pecadores. Sim, Saulo era um grande pecador para a comunidade cristã nascente. É preciso que a gente acredite no pequeno, pobre acreditando no pobre, pequeno acreditando no pequeno, pecador acreditando no pecador. Sim, sem que esta suspeição e preconceito sejam quebrados, não haverá comunhão, sinodalidade, não haverá coligação a Cristo Jesus, ao caule da árvore da vida, não haverá inserção na igreja, não haverá produção de frutos, porque a pessoa vai continuar desligada da fonte alimentadora da sua fé, que é o Senhor Jesus Cristo. Depois de dar essas informações, Lucas diz que Saulo, perseguido por aqueles que queriam matá-lo, que eram os judeus de língua grega, agora é levado para Cesareia e daí para Tarso, de novo, a sua terra, até que tome
outro caminho. E a igreja vivia em paz, na Judéia, Galiléia e Samaria, e se consolidava e progredia, crescendo no temor do Senhor e em número, com a ajuda do Espírito Santo. Bem que será o desejo de todas as nossas comunidades, não é? Que as nossas comunidades cresçam no temor do Senhor e não nas brigas, nas divisões, nas calúnias, nas fofocas. Bem que nossas comunidades podem oferecer o testemunho de uma vida boa, santa, bela, agradável, serviçal, respeitosa uns pelos outros e crescer. O crescimento vem como uma consequência do bom testemunho que a comunidade dá e que cada um dentro dela também dá. Se os meus pecados prevalecerem dentro da minha comunidade, se os meus erros forem maiores do que o esforço para testemunhar a presença de Deus a quem servimos em nossa comunidade, é claro que alguém vai se escandalizar comigo. E eu serei o motivo de desligá-lo, cortá-lo da árvore da vida que é a nossa comunidade, na qual está o Senhor Jesus. Tudo depende então desse cultivo que haveremos de fazer uns dos outros, para que também em nossas comunidades hoje a igreja progrida, se consolide e cresça em número, com a ajuda do Espírito Santo que age em nós. Bom domingo, frutuosa semana. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. A palavra é Jesus Cristo. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo Senhor ressuscitou, a nossa esperança realizou, vencida a morte para sempre, triunfa a vida eternamente. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. O Cristo remiu a seus irmãos, ao Pai os conduziu por sua mão, no Espírito Santo unida esteja a família de Deus que é a Igreja. O Senhor ressurgiu, aleluia, aleluia, é o Cordeiro Pascal, aleluia, aleluia, imolado por nós, aleluia, aleluia, é o Cristo Senhor, Ele vive e venceu, aleluia. Programa A Palavra é Jesus Cristo, com Padre Aldo Fernandes. Dando sequência à liturgia da palavra, nós ouvimos, proclamamos, cantamos e rezamos o Salmo. O Salmo responsorial, como o próprio nome o diz, nos ajuda a oferecer uma respiração em resposta àquilo que o Senhor já nos falou na primeira leitura. Neste domingo, o quinto da Páscoa, o salmo que nós rezaremos entre as leituras será
uma parte do Salmo 21, com 3 estrofes, tendo intercalado entre elas o refrão: Senhor, sois meu louvor, em meio à grande assembleia. Primeira estrofe: sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenham a vida para sempre. Refrão: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Segunda estrofe: lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, e se prostrem adorando diante dele todos os povos e as famílias das nações. Somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Refrão: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Terceira estrofe: para ele há de viver a minha alma. Toda a minha descendência há de servi-lo. Às futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor. Ao povo novo que há de vir, ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Refrão: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Com esse texto bonito, solene, cheio de proposição de vida, de empenho, de compromisso de fé, no domingo em que a gente participa da Santa Missa, a liturgia da palavra nos coloca em sintonia com aquilo que a primeira leitura nos propôs como informações provindas da observação de Lucas na primeira comunidade cristã em Jerusalém e na região da Judéia, Galileia e Samaria. Lucas disse na primeira leitura que a igreja vivia em paz em toda a Judéia, Galileia e Samaria, consolidava-se, portanto se fortalecia e progredia no temor do Senhor, expressão icônica para dizer que tudo se estruturava em torno da palavra, da presença, do mistério do Senhor, que sempre mais era assumido na adesão de fé e de conversão de cada batizado, e crescia em número, com a ajuda do Espírito Santo. O Espírito realiza dentro da igreja, da eclesia, da congregação, da convocação, da assembleia, o papel de reunidor. Ele une quem está disperso, convoca e reúne aqueles que vão acreditar em Jesus. O Espírito dá o tom da música, da assembleia, que canta o louvor do Senhor em meio aos seus irmãos. Por isso, é bonito ouvir hoje o canto: Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. É o Espírito que vai organizando tudo. O Espírito Santo, então, passa a partir deste quinto domingo da Páscoa a ser nomeado e mencionado de uma forma muito mais frequente agora rumo à festa de Pentecostes e daí em diante no seguimento de Jesus ao longo do ano litúrgico. O mistério do Pai é revelado pelo Filho na encarnação do Verbo, na pessoa de Jesus de Nazaré, no seio de Maria. A sua Páscoa é a redenção e, portanto, a recuperação, o resgate para o Pai de tudo o que havia se avariado da criação, da humanidade e do mundo, no sangue do Filho, o Cordeiro imolado. E agora, já desde a Páscoa, o Filho nos doa seu Espírito, que
reúne a comunidade dos crentes e os mantém unidos para dar testemunho da palavra do Filho, para cantar o seu louvor como Senhor, mas também para a prática daquela caridade que edifica e que constitui como obra a glória do Pai em nós, como foi a glória de Deus grande na pessoa e na obra de caridade e de misericórdia de Cristo para conosco na sua entrega vital. Por isso, com o salmista, nós estamos felizes de rezar este salmo, fazendo essas proposições de vida, propósitos, votos. O texto chega a falar de votos. Eu cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Diante das pessoas nós temos débito, dívida de cumprimento, de bom testemunho. Não é permitido a nenhum de nós escandalizar ninguém. Por isso, uma certa ascese, uma disciplina, cada um deve tê-la. Autodisciplina. Quem não se disciplina dentro da comunidade, estraga a comunidade. É como não saber se comportar no meio de um plantio de plantas sensíveis. Não se pode caminhar em meio a um plantio de hortaliças, de cheiro verde. Não. De coentro. Porque você vai matá-los. É preciso, então, que cada um dentro da comunidade tenha uma conduta, um comportamento autodisciplinado. Todos nós somos frágeis e temos nossas desordens interiores, psíquicas, intelectuais, verbais, de desejos e tudo isso. Mas é preciso chamar a atenção a todos e desde cedo educá-los para que se cumpram os votos perante aqueles que temem o Senhor. Não dar mau testemunho e mau exemplo diante das crianças, dos jovens, de ninguém. Porque, desta maneira, os pobres do Senhor vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor vão louvá-lo. A poesia do salmista nos leva a pensar uma igreja que cresce e que se consolida em torno da Eucaristia, que nos serve de alimento e saciedade, e do louvor. Os que o procuram louvam o Senhor dentro da comunidade. Os corações tenham a vida para sempre. Tenham o Senhor, que é a videira verdadeira. A sua vida encha de luz e de graça todos aqueles que o procuram. Daí, o salmista na segunda e na terceira estrofes agora convida a todos para este empenhamento dentro da comunidade. Lembrem-se disso, os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam, se prostrem, adorem o Senhor, todos os povos e famílias das nações. Adorem a Ele, os poderosos e aqueles que voltam para o pó, os que morrem o louvem. Ou seja, há um convite à universalidade para a participação na nossa comunidade. Comunidades fechadas são uma peste. Nossa comunidade não foi feita para isso. Haverá de acolher a todos, de amar a todos, sem restrições, sem bajulações, sem preconceitos, sem exclusivismos. Nas nossas comunidades não deve ter lugar para nenhuma exaltação de uma pessoa sobre a outra, ou por causa do seu cargo público, do seu dinheiro, do seu status. Não. Todos nós somos irmãos e irmãs nas comunidades. Temos como responsável da nossa comunidade o nosso pároco e da nossa comunidade diocesana o nosso bispo, os nossos bispos. Temos pastores, temos hierarquia, temos ordem. Nenhum de nós provoque desordem dentro das comunidades com politicagens, com bajulações, com grupinhos, com fofocas, com nada disso. Tudo isso, então, faz parte do ideário deste salmista que vê a beleza da ação do Espírito dentro da comunidade. E, por fim,
Para ele há de viver a minha alma, e toda a minha descendência vai servi-lo. Anunciaremos para os pósteres, as futuras gerações, o poder e a justiça do Senhor, para que a nação nova que vai surgir daqui diga: eis a obra que o Senhor realizou. Fale bem daqueles que os deixaram, portanto, de nós. Construamos um futuro bonito, uma história bela, para que leguemos aos outros um bom patrimônio e um lastro histórico de honra. A todos, bom domingo. Que a palavra de Cristo Jesus prevaleça, instrua, anime, ilumine e fortaleça a nossa fé neste domingo e durante toda esta semana que se inicia, a 5ª semana da Páscoa. Vamos ouvir a boa música católica agora e daqui a pouquinho a 3ª parte do nosso programa de hoje. A palavra é Jesus Cristo. Um abraço e até logo. Programa A Palavra é Jesus Cristo. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Sois meu louvor em meio à grande assembleia. Cumpro meus votos ante aqueles que vos temem. Vossos pobres vão comer e saciar-se, e os que procuram o Senhor o louvarão. Seus corações tenho a vida para sempre. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Lembrem-se disso os confins de toda a terra, para que voltem ao Senhor e se convertam e se prostrem adorando diante dele. Todos os povos e as famílias das nações, somente a ele adorarão os poderosos, e os que voltam para o pó o louvarão. Senhor, sois meu louvor em meio à grande assembleia. Para ele há de viver a minha alma, toda a minha descendência de servi-lo. As futuras gerações anunciará o poder e a justiça do Senhor ao povo novo que há de vir. Ela dirá: eis a obra que o Senhor realizou. Senhor, sois meu louvor em meio à grande
programa A Palavra é Jesus Cristo, com Padre Aldo Fernandes. Este domingo já nos faz vislumbrar que já se passaram 4 semanas deste tempo de 7 semanas, que é o belo tempo da Páscoa. Como corre veloz o tempo, e a gente já nem se dá conta. Com este domingo também se conclui o mês de abril, e já no próximo teremos o mês de maio. Poderemos curtir nossas mães, a Virgem Maria, a piedade mariana alimentada nas nossas famílias, comunidades, mas também na nossa vida pessoal, na nossa espiritualidade, na nossa mística pessoal, não é? E agradeçamos a nosso Senhor, então, o mês de abril, que termina, o 4º mês do ano, e agradeçamos a Deus a vinda do mês de maio. Eu me lembro do mês de maio na minha infância. Eu fui aluno de escola católica das Irmãs Missionárias de Santa Teresinha, fundadas na minha cidade, em Bragança, e conheci o fundador delas, nosso primeiro bispo prelado, Dom Eliseu Maria Coroli, atualmente servo de Deus Eliseu Maria Coroli, em processo de beatificação, em cujo processo eu mesmo trabalhei por 8 anos. E Dom Eliseu promoveu na nossa cidade, na nossa diocese, uma ampla espiritualidade mariana. A riqueza da mística de Dom Eliseu é grande, mas em Nossa Senhora tem um relevo todo particular, todo seu. Ele chamava a Virgem Maria de mamãe. E no mês de maio celebrava a Santa Missa para nós, alunos, de manhã no colégio. As irmãs nos levavam para o 3º piso do prédio, que a gente chamava de palco. Era um auditório. Naquele tempo se chamava de palco. E aí o bispo celebrava a Eucaristia. Nós, meio moleques, talvez fizéssemos traquinagens. Eu mesmo era um deles. Mas na missa, no final, todos ganhavam uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças. Tinha anos que era de prata, outros que era meio dourada, prateada ou dourada. A cada ano nós ganhávamos estas medalhinhas de Nossa Senhora das Graças. Eu tinha várias. Dom Eliseu tinha por nós um carinho de pai. Era educador nato, um barnabita feliz, como ele se autografava. E deixou para nós uma mística mariana que caracteriza a nossa diocese, que é confiada a Nossa Senhora do Rosário, e que falar disso para mim me faz bem. Como penso também a você, estimule para que haja um crescimento na sua fé com a ajuda de Maria. Nossa Senhora para nós é a mãe que Jesus nos deu, junto àquelas que são as nossas mães, que a um certo ponto vão se juntar à Mãe do Céu. Depois da sua caminhada na terra, e com muita gratidão para elas, nossas mães vão para o paraíso. Teremos então ambas, nossa mãe biológica e a Virgem Maria, Mãe de Jesus, como nossas protetoras eternamente. Agradeçamos então a Deus o dom da conclusão do mês de abril e vislumbremos já a beleza do mês de maio que vem aí. Vamos ouvir então agora a segunda leitura deste 5º domingo da Páscoa. Leitura da primeira carta de São João. Filhinhos, não amemos só com palavras e de boca, mas com ações e de verdade. Aí está o critério para saber que somos da verdade e para sossegar diante dele o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusa, Deus é maior que o nosso coração e conhece todas as coisas. Caríssimos, se o nosso coração não nos acusa, temos confiança diante de Deus.
e qualquer coisa que pedimos, recebemos dele, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do seu agrado. Este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, de acordo com o mandamento que ele nos deu. Quem guarda os seus mandamentos permanece com Deus, e Deus permanece com ele. Que ele permanece conosco, sabemo-lo pelo Espírito que ele nos deu. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que texto carinhoso. O vocativo usado por São João nas suas cartas é igualmente afetivo. Filhinhos, caríssimos. Uma maneira carinhosa de tratar, porque, mais que uma palavra, é uma atitude do coração que emerge deste apóstolo que o Senhor tanto amou. Ele trata a sua comunidade, para ela dirige 5 documentos do Novo Testamento com amor. Os 5 documentos são o próprio Evangelho de João, as 3 cartas e o Apocalipse. O amor de João pelas suas comunidades o leva a uma fidelidade que o torna escravo. João, dentre os 12 apóstolos, foi o único que não foi martirizado com o derramamento do sangue, mas com o martírio branco, de um testemunho de fidelidade a Jesus no Espírito Santo, com a presença permanente na sua velhice junto aos seus irmãos na ilha de Patmos, no Mediterrâneo, onde os romanos prendiam os presos do império para castigá-los. Trabalhavam de trabalhos forçados nas minas, quebrando pedra. É neste contexto, neste ambiente, que temos um apóstolo que dá esse testemunho de suavidade no meio tão áspero como este, em que está dando o testemunho de Cristo, tratando seus irmãos de aspereza, de vida dura, com essa delicadeza toda. Filhinhos, caríssimos, João fala do coração, que é a sede, o núcleo central das nossas decisões consequentes da adesão de fé a Cristo Jesus. É lá que a gente decide se adere ao Senhor e o ama, e daí transforma esta decisão em atitudes. Elas podem ser verbais, mas também atualizadas, portanto, de atos, materializadas. João percebe que na sua comunidade tem quem fale bastante do amor, um tema bastante cativante, mas muito verbalizado, pouco praticado nos atos. Daí que exorta, então, os seus filhinhos a não amarem-se somente com palavras e de boca, uma expressão até prosaica para dizer de que vale falar bonito ou apenas falar, mas não fazer. Não é para amar assim, mas é para amar com ações de verdade. Ações e de verdade. Não somente com ações politiqueiras, interesseiras, mas com a verdade do amor desinteressado, gratuito e respeitoso pelo outro. Quem não faz isso é acusado no seu coração dos seus pecados. E nós sabemos que os temos. São João é consciente disso. Mas, se o nosso coração nos acusa de pecados, o Senhor é maior que o nosso coração. E se não nos acusa, se praticamos as ações amorosas e na verdade, então teremos sossego, podemos sossegar diante do Senhor o nosso coração, porque Ele não nos acusa de nada. Então, se não nos acusa, temos confiança diante de Deus e podemos pedir ao Senhor o que quisermos, o que precisamos, porque estamos na prática do seu mandamento, do crer no Senhor e, por consequência, fazer
as obras da fé, que é nos amar uns aos outros, permanecer com o Senhor, porque quem cumpre os seus mandamentos permanece em Deus e Deus permanece nele. E esta certeza é dada pelo Espírito que recebemos. Que ele permanece conosco, nós o sabemos pelo Espírito que ele nos deu. Que beleza! Uma expressão teológica profunda, bonita, envolvente e que serve para a nossa meditação ao longo deste santo e bom dia de domingo. A todos um excelente dia. Vamos para a Santa Missa? Vamos ouvir a palavra para vivê-la juntos na força e a suavidade do Espírito e da prática da caridade fraterna. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a gente volta para ouvir a proclamação do Evangelho deste domingo. Um abraço e até logo. A palavra é Jesus Cristo. Programa A Palavra é Jesus Cristo, com Padre Aldo Fernandes. Nós agora ouviremos a proclamação do Evangelho de São João no capítulo 15, versículos de 1 a 8. Este Evangelho apresenta para nós uma autorrevelação de Jesus no contexto da última ceia. E Jesus está se despedindo dos seus discípulos e diz daquelas coisas mais bonitas que vêm do seu sagrado coração. Ele se compara à planta de uvas, a videira. É assim que se chama a planta da uva. O parreiral, a parreira, é a roça do plantio de uvas. A videira é cada uma das árvores que dão frutos e que a gente gosta tanto. Vamos ouvir então o Evangelho? Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Naquele tempo, Jesus disse a seus discípulos:
Eu sou a videira verdadeira, e meu Pai é o agricultor. Todo ramo que em mim não dá fruto, ele o corta, e todo ramo que dá fruto, ele o limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estáis limpos por causa da palavra que eu vos falei. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como o ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim também vós não podereis dar fruto, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, e vós os ramos. Aquele que permanece em mim, e eu nele, esse produz muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Quem não permanecer em mim será lançado fora, como um ramo, e secará. Tais ramos são recolhidos, lançados no fogo e queimados. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes, e vos será dado. Nisto meu Pai é glorificado, que deis muito fruto, e vos torneis meus discípulos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Rica esta imagem da videira. Ela é um ícone, um símbolo do povo de Israel. O povo sempre foi considerado como uma videira da qual se espera muita uva, boas uvas, não uvas amargas, não uvas azedas. Espera-se sempre colher uvas bonitas e doces para um bom vinho. A videira, talvez falando de acordo com a cultura agrícola mais comum da sua região, aqui para nós no Pará, ao menos na minha região, é como a mandioca, que se planta esperando colher batatas bonitas, polpudas, para colher bastante farinha produzida a partir dela. Mas você, aí que me ouve, onde quer que se encontre, pode ter outro tipo de produto que represente a sua região e a riqueza dela. Em Israel, a videira era símbolo desta riqueza. Jesus se compara então com uma videira verdadeira e diz que o Pai é o agricultor desta videira. Esta videira tem ramos. Jesus é a videira e os discípulos, nós, somos os ramos, os galhos. O trato dado a uma videira para que ela dê frutos é a poda. A poda é o corte dos galhos da planta para que ela ramifique sempre mais e dê fruto bom. Se não se fizer a poda, ela vai encolher. Ora, quando se quebra um galho da videira, é como que visse a planta chorar. Sai um pouco da seiva dela na parte onde ela foi quebrada, cortada. Nós não gostamos de poda. Queremos sempre ir para frente sem nenhuma limpeza, nenhuma asepsia. Não gostamos de alguém que nos chame a atenção, que nos advirta. Nós nos achamos os melhores. Não gostamos de que ninguém nos ensine. Temos orgulho ferido o tempo todo. Achamos que somos os doutores em todos os assuntos, suficientes. A nossa autossuficiência não deixa espaço para o outro, e assim por diante. Mas também quando erramos, com muita dificuldade, nós acolhemos uma advertência ou uma chamada de atenção. Nós precisamos de um pouco mais de humildade, que é a verdade. Esta arrogância e orgulho feridos não vão nos levar
a lugar nenhum, senão ao encolhimento, ao ressecamento, portanto, à infrutividade, à esterilidade. Vamos ficar falando só. Jesus diz que aqueles galhos que produzem frutos, o Pai os poda para que produza mais frutos ainda. Corta a uns e poda a outros. Às vezes tem pessoas entre nós muito alvissareiras, não é? Muito exibidas, que querem estar sempre à frente, serem sempre as escolhidas, coordenar sempre, não dão espaço para os outros, invasivas, ocupam tudo. São sempre, como dizem as crianças, as figurinhas repetidas, ou, como se dizia na minha adolescência, a Coca-Cola que está em toda a mesa, o Guaraná. Nós precisamos saber o nosso lugar, o nosso tempo, dar espaço aos outros. Nós passamos e já fizemos a nossa parte. Enquanto não caímos em nós mesmos com esta consciência, a gente vai se tornando alvo de críticas, porque nós vamos secando. Nós vamos nos tornando pessoas sem graça, sem conteúdo, sem localização. Sempre o mesmo, sempre as mesmas pessoas. Nas nossas comunidades tem sempre esta reclamação. Estão sempre as mesmas pessoas fazendo as mesmas coisas, a mesmice. Nós precisamos então de poda sim, para que a gente cresça e frutifique. A permanência dos galhos no caule da videira verdadeira definirá então a vida e o fruto. Sem permanecer no Senhor, nós morreremos. Tudo vai morrer em nós. Aqueles que eram os frutos do batismo, da Eucaristia, da crisma, daquela confissão sacramental, do matrimônio, do sacerdócio, da vida religiosa, de todas as graças que o Senhor embelezou e enriqueceu a nossa vida, tudo isso aqui vai murchar e morrer, como um galho quebrado e separado da videira. A palavra permanecer, o verbo permanecer, comparece 8 vezes neste texto. 8 vezes, é quase uma para cada versículo. É um reclamo do Senhor e uma urgência nossa. Permanecer no Senhor, permanecer unidos ao Senhor, porque sem Ele nada poderemos fazer. Sem mim nada podeis fazer, João 15, 5. Sem mim nada podeis fazer. Então vamos pedir ao Senhor que nos dê a graça de ficar unidos a Ele, a nossa comunidade, do nosso tamanho e com a medida da nossa possibilidade para ajudar, nunca para atrapalhar, nunca para ambicionar cargos, manifestando nossa doença de carguismos, de carreirismos, de pessoas que estão o tempo todo disputando poderes dentro da comunidade, das coordenações, de jeito nenhum. Isto é velho, caquético, arcaico, fajuta. Isso é galho seco. Você é um galho verde, bom, unido a Jesus, ou um galho seco, encriquilhado, velho, destas velhidades, destas velhices, destes arcaísmos que lhe levam sempre a querer disputar poderes dentro da sua comunidade ou dentro do ambiente em que vive? Como que você é? Vamos pedir ao nosso Senhor, cuja seiva é o Espírito Santo, que corre nas nossas veias, que entra em nossa boca pela Eucaristia, cujo Espírito fortalece nossa alma, para que a gente se ame verdadeiramente, com gratuidade, com liberdade, com leveza, com pureza, para que a graça divina nos leve a longe, nos leve a servir a tudo e a todos, para o bem de todos. Que a nossa vida frutifique em boas obras, para a glória de Deus. É nisso que Deus é glorificado, disse Jesus para concluir. Que frutifiquemos e nos tornemos seus discípulos. A todos bom domingo e uma semana rica de frutos da graça de Deus em si e nos seus. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome.
Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Programa A Palavra é Jesus Cristo, com Padre Aldo Fernandes. Graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. Chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós. Chuva de graça nesse lugar, derrama. De graça aqui está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente pra germinar e muitos frutos a se produzir. Na terra do coração derrama a tua graça. Chuva de graça,